Rádio Alternativa Cisense, mais uma edição do nosso programa, Manhã Alternativa, segunda edição, e o quadro Frente a Frente. Quadro Frente a Frente, um quadro já tradicional aqui da nossa programação da Rádio Alternativa Cisense, onde recebemos os nossos convidados, né, a nossa comunidade cisense, as nossas figuras públicas, né, e também as entidades, enfim, né, todo mundo que traz alguma coisa, a gente procura estar levando, né, a nossa comunidade cisense essas informações. E hoje nós estamos recebendo, eu já havia anunciado durante o final de semana, né, nós estamos aqui com a doutora Dalva Medeiros, ela que é graduada em Psicologia, né, pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, né, na Unicinos aqui do Rio Grande do Sul, também especialista, né, em transtornos de ansiedade e também depressão, possui formação e especialização em terapia cognitiva comportamental, olha aí, pelo Instituto Cognitivo Rio Grande do Sul, entre outras formações em saúde mental, em 35 anos de exercício da profissão de psicóloga, né? Não só atuando em São Francisco de Assis, mas também em Santa Maria, né? E algumas outras cidades que nós vamos estar conversando agora, porque nós já realizamos aquela primeira participação que a gente apresentou, contamos um pouco da história da Dalva, mas hoje o nosso assunto principal é a ansiedade. E eu me arrisco a dizer, apesar de ser leigo no assunto, que talvez seja o grande mal da sociedade moderna, né? A gente falava que era a depressão, mas eu acho que a ansiedade é algo que começa uma coisa despercebida e daqui a pouco as pessoas estão se vendo numa situação muito difícil. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda à nossa programação. Deixa eu ver se está ligado o nosso mic, está ligadinho. Seja bem-vinda mais uma vez. Essa questão da ansiedade, a gente pode afirmar que ela é realmente o mal do momento? Com certeza. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui neste local que nos oferece novas oportunidades de contato, de entretenimento e de discussão sobre temas tão importantes. E eu vejo, sim, a ansiedade um tema da nossa aprendizagem enquanto psicólogos, enquanto ciência e profissão. Mas eu começo dizendo que a ansiedade tem a ansiedade produtiva e a ansiedade improdutiva. O que é uma ansiedade produtiva? É, por exemplo, agora que este momento que cada um de nós, ter esse objetivo de falar para todos, nós temos uma preocupação. Vocês aqui, os equipamentos estarem adequados, o som estar bom, vocês se preocuparam com isso e vocês foram atrás, né? Da mesma forma pensar que eu vinha falar esse assunto, a gente sempre busca os seus alfarrabos, pensa no tema antes de falar. Então a ansiedade é aquilo que nos conduz para a boa ação também, para a boa execução daquilo que nós vamos fazer. Até porque, vamos traduzir isso assim, um pouquinho mais coloquialmente, daqui a pouco, se a pessoa também não tiver interesse em fazer, vai fazer um serviço qualquer. Então essa ansiedade seria ansiedade boa. Exatamente, é produtiva, porque é exatamente o que tu disseste. Se não tiver nem um pouquinho de ansiedade em relação ao que vamos fazer, por exemplo, atravessar a rua, que é algo tão comum. Se nós não tiver a menor preocupação em não olhar para o lado, um carro poderá nos pegar. Claro, se nós chegarmos perto de um cão sem ter o devido cuidado, ele poderá nos morder. Enfim, então, a ansiedade produtiva é aquela que nos prepara para a ação, para que a gente produza adequadamente. E essa ansiedade, ela pode passar para aquela ansiedade ruim, vamos dizer assim? Existe sim a ansiedade improdutiva, que é, por exemplo, vamos pegar o exemplo do cachorro, que são os pensamentos disfuncionais. Por alguma razão, um dia fui mordido, o cachorro avançou, e aí a minha preocupação em passar por um outro cão, seja ele qual for, poderá ser disfuncional. Ficar pensando, este cão vai me morder também. Uma coisa bem simples, até porque existe a fobia de animais, né? Então, a ansiedade ela pode ficar tão intensa a ponto de se tornar uma fobia, um transtorno. Mas essa ansiedade seria, por exemplo, eu imagino que ela teria um gatilho, né, que seria o medo do animal.
Mas eu penso que nós estamos vivendo também aquela ansiedade que foi talvez a que realmente assolou a humanidade, que é o medo da morte. Não da morte, vamos dizer assim, porque quando a gente fala em morte, a gente sempre pensa, né? A maioria das pessoas pensa, lá um dia vai acontecer. Mas nós estávamos vivendo com a morte imediata. Iminente. E aí surgiu, e aí sim eu acho que aí era uma ansiedade... coletiva até. E complexa também de ser entendida. Complexa. Porque nós estamos vivendo hoje muito a questão da ansiedade em função... Vamos começar pelos meios de comunicação. Pelo imediatismo que a gente tem hoje em ver algo e sentir prazer imediatamente. E isso está acontecendo desde a tenra infância até a terceira idade. Essa necessidade do imediatismo que nós temos. Isso nos causa ansiedade. Ou a expressão do bom e do belo, como se a vida tudo fosse cor-de-rosa e tudo tivesse que ser perfeito. Como não é a verdade. No Face. Né? Como eu digo, comunicação. Eu digo muitas vezes de brinquedo, 90% do que está no Face não é bem aquilo que está ali, né? Exato, porque a vida é o que ela é, todos os dias ela se apresenta para nós, necessidades de tomarmos decisões, as decisões nem sempre são fáceis, e isso é no dia a dia. Educar um filho, por exemplo, nós temos que tomar decisões a cada minuto de como né? Enfim, na nossa vida profissional, no nosso fazer cotidiano, nós temos que tomar decisões a todos os minutos. E nem sempre o que se apresenta para nós é maravilhoso. Tem situações que são difíceis de serem enfrentadas. Dificuldade financeira, doença na família, enfim, N situações do cotidiano que nos fazem sentir ansiedade e tomar decisões. E às vezes nós tomamos decisões erradas. Isso é normal, é comum, é esperado, mas no Face, nas mídias sociais, ninguém quer mostrar o seu erro. Né? Então, isso é um causador de ansiedade. E um outro causador de ansiedade que foi a pandemia. E a pandemia, não só o vírus, como em todo mundo, como ela trouxe ansiedade. Porque junto com ele foi nos vendido algo muito temeroso, em que nós ficamos com muito medo da morte. Todo mundo, tanto que tinha um microfone na rua dizendo, fique em casa. Você pode ir no mercado, mas você pode ir na farmácia em lugar mais nenhum. Sim. Como se ir ao mercado e ir na farmácia não fosse possível contrair um vírus. Então, assim, foi nos vendido um temor, um medo. O que é o medo e o que é a ansiedade? Vamos começar por aí. O medo, existe um agente, existe algo concreto. Então, o vírus, coronavírus, é algo concreto, existente. Só que a mídia pegou o vírus e fez dele um monstro muito maior do que ele é. Eu não estou desqualificando a pandemia nem o vírus. Eu estou dizendo que o excesso de informação, aquele ligar a televisão e a primeira notícia lá na apresentação ser: temos tantos mortos hoje. Nenhuma vez nós ouvimos tantas pessoas contraíram o vírus e não tiveram sintomas. O principal tema que causa mais, como é que se chama? Interesse. Ele vende mais, né? Vende mais, é aquilo que assusta. Então, esse susto de quantas pessoas já faleceram foi o que foi dado neste 2020 e 2021. E aí depois veio as outras variantes, junto com as variantes do vírus, vieram as variantes da informação do medo, que é a vacina não chegou, o número é insuficiente, só tantas pessoas foram vacinadas, faltam muitas pessoas ser vacinadas, a vacina não tem eficácia, 6 tipos de vacina, enfim, o número de situações, de fatores para nos causar medo são muito grandes. O que o medo nos causa? Ansiedade. Né? Nós temos medo da morte, como tu disseste. E eu acho que também gerou aquela incerteza nas pessoas
e aí a cada vez aumenta mais a ansiedade. Exatamente. Então, hoje nós temos dados da psicologia, da Organização Mundial de Saúde, que tem mais gente com doença mental do que gente que morreu ou que contraiu o vírus. Porque tem pessoas que não estão saindo de casa ainda. Elas estão até com as 2 doses de vacina, algumas já fizeram a terceira e outras estão esperando a 4ª vacina. E ainda assim não saíram, que se chama agarofobia, que é o medo de estar em lugar onde tenha outras pessoas, especialmente, né? Que é o que gerou. Então, assim, a vida, as situações são geradoras de ansiedade. E essas ansiedades, elas podem se tornar transtornos. E um dos que começa assim, evoluindo para o transtorno, que tu começaste falando, que é a crise de pânico. A crise de pânico é nada mais, nada menos que isso, medo de morrer. Se eu tenho medo de morrer, eles estão dizendo que tem um vírus ali fora, eu não saio. Ou eu ridiculamente saio caminhando ao ar livre sozinha de máscara, porque tenho medo que o vírus esteja solto no ar numa estrada, como eu tenho visto quando eu saio a caminhar, pessoas às vezes na estrada sozinho, ou dentro do seu carro, sozinha e de máscara, sendo que as pessoas não estão se dando conta o quanto isso também pode trazer malefícios, enquanto ela não está respirando o ar puro, que o ar, a gente sabe que o oxigênio é o que vai nos dar condições de raciocínio, de pensar, de discernir. Nosso cérebro precisa de oxigênio, nosso pulmão precisa de oxigênio. E, no entanto, as pessoas estão respirando seu próprio gás carbônico sobre a questão do medo, né, que foi imposto. Então, assim, nós precisamos ter mais cautela, ter mais raciocínio, mais discernimento dos fatos, analisar o fato. E o que nós vimos assim? Que nós começamos a entrar nos pensamentos disfuncionais. Quando nós temos medo em demasia, que a nossa ansiedade aumenta. Vocês devem estar me perguntando, tá, mas como é que eu vejo que eu estou ansioso? Pois é. Todas as informações, elas entram pelos nossos sentidos, ou visuais, ou auditivos, ou táteis. Então, assim, quando a gente ouve alguém falando, um jornal da Globo, um jornal de qualquer emissora, que é assustador, que fala em mortes eminentes, um número grande de mortes, e todos os perigos que advêm, a pessoa já entrou na sua audição algo assustador. O que ela vai desenvolver? Nós temos as informações do nosso sistema simpático. Toda informação vai chegar ao nosso sistema nervoso. Se eu encostar algo gelado no corpo, vai ser uma informação. Algo quente, outra informação. Se eu ver algo, como estávamos falando no início, uma carreta vindo em nossa direção, um carro em alta velocidade, vai nos despertar os nossos sentidos. E nós vamos parar ou vamos correr. E aí é que está. Nós entramos nessa questão da fuga, né, muitas vezes. E é isso que vem acontecendo com muitas pessoas. Doutora, a questão da ansiedade, assim, ó, ela tem algumas pessoas que comentam, a gente convive com muita gente, que tem situações que ela é incontrolável. Isso aí já é um nível mais alto, vamos dizer assim? Existe algum nível de ansiedade ou não? Muitos. A ansiedade se mede assim, ó. De 0 a 100, quanto está a sua ansiedade agora? Por exemplo, pode nos dizer, agora que nós estamos falando desse tema e que estamos no ar, qual é teu nível de ansiedade? Só para que as pessoas entendam. De 0 a 10, sendo que 50, ou 5 é a metade. É a metade. Né? E o 10 é o máximo. Então é isso que nós temos que nos perguntar. Diante desta situação, a minha ansiedade está em quanto? Como que nós medimos isso? Pelo nosso sistema simpático que eu estava falando. Claro. Que é o quê? Chega a informação até nós e ela vai disparar uma reação no nosso corpo. Que reações são essas? Tremor, por exemplo. Claro. Dor de barriga tão comum que a gente diz, ai meu Deus, eu vou falar hoje em público, estou com dor de barriga. Esses sinais que o nosso sistema nervoso central
entende pelas informações que recebe pelas nossas fibras nervosas. E ele entende e tem uma reação fisiológica. E essas reações fisiológicas, quando a pessoa diz é insuportável, é porque ela sua na mão, sua nos pés, sua no corpo, ela fica dormenta, ela fica com dor, dor de barriga, ela fica com o chamado aperto no peito ou sufocamento. Pois é. E aí que misturou tudo, porque as pessoas tinham aquela sensação de ansiedade e aí sentiam um aperto no peito, achavam que era do Covid. Ou de que ela vai morrer, porque ela está tendo um ataque cardíaco, ou ela está com falta de ar por causa deste vírus e vai para o hospital. Doutora, em pânico. E essa questão da ansiedade, ela tem, por exemplo, uma crise, e se existe essa crise? Nessa crise muda muito os sinais vitais, porque aí pode confundir até o médico daqui a pouco. Exatamente, porque que quando uma pessoa chega com crise de pânico num hospital, num pronto atendimento, imediatamente é feito um eletrocardiograma. Exato. Porque ali vai se tirar a dúvida se é um ataque físico e cardíaco ou se é uma ansiedade muito elevada. Então, assim, nós temos o sistema parasimpático, que é o controlador do simpático, né? Ou seja, o que nós vamos fazer quando estamos entrando em pânico? A primeira coisa é estar com ansiedade. Aceitar que tem pensamentos disfuncionais. O que é aceitar que tem pensamentos disfuncionais? É entender que naquele momento, por alguma razão, por algum gatilho, esse sistema foi acionado. É importante que se entenda primeiro como isso tudo funciona. Existe o fato, a situação em si, e diante dessa situação nós vamos ter um pensamento. Nós formamos já um juízo. Nós vamos formar um pensamento, que às vezes esse pensamento já é bem antigo. Como nós estamos falando em relação ao Covid, nós já temos 2 anos pensando neste tema. Então, quando ouvimos uma notícia catastrófica, como número de mortos, vai nos despertar o pensamento catastrófico, que é: eu também vou morrer. Exato. Esse pensamento desperta o sentimento. Qual é o sentimento? Medo, horror, pavor. E esse sentimento, ele dispara no sistema nervoso central o recurso que é o recurso de fuga disso, é sair disso. Quando nós sentimos alguma coisa, nós queremos disparar, sair dessa situação. Então nós vamos fazer a esquiva ou a fuga para enfrentar essa situação. Só que daí já apareceram as reações fisiológicas, Sim. que são essas que o nosso corpo dá o sinal: tremor, sudorese, taquicardia, sufocamento, dificuldade de respirar, que confunde qualquer médico, qualquer pessoa com um ataque cardíaco, de que a pessoa realmente está passando muito mal. Ela está passando mal. Então, existem maneiras de nós assumirmos isso, que é conscientizando que comportamento eu vou ter. Eu estou com isso, eu vou sair correndo e gritando e chamando alguém que eu estou morrendo, ou eu vou parar e respirar, pensar, voltar para o aqui e agora, que as pessoas têm muita dificuldade de viver o aqui e agora. Nós temos ouvido muito assim: viva o presente, né? Agora nós estamos aqui vivendo o presente, nós dois aqui falando, mas eu estou me reportando, nós estamos nos reportando a um presente do passado. Sim. Que é o quê? Aparecimento da pandemia, por exemplo. Isto é um presente que está aqui, mas que nós estamos vivendo há 2 anos. Já tem um passado disso. Mas tem também o presente do futuro. O que vai ser? A que nós vamos chegar? Então, o que acontece conosco? Nós ficamos vivendo o passado, o medo do passado, Claro. e o medo do futuro. Vamos pegar o velho português. O que é conjugando o presente do passado?
É eu sentir. O que é o presente o presente? É eu sinto, eu agora estou sentindo. E o futuro? Eu vou continuar, eu sentirei. Eu sentirei, eu vou continuar sentindo este medo. Então, o que nós precisamos fazer? O que a psicologia cognitivo-comportamental nos ensina, que é o presente, é o agora. Agora realmente é a meditação. Os mindfuls tão falados, tão propalados nos meios de comunicação e que muitas vezes nós não entendemos o que é. Nada mais é que a meditação. Aí vocês vão dizer, não sei meditar, é muito difícil meditar. Não, gente, não é difícil. Experimente no seu banho. Se for no banho e ativar os 5 sentidos, que são audição, visão, tato, gustação e olfato, 5 sentidos. Como que eu vou ativar isso no meu banho? Bom, olfato, eu vou cheirar meu sabonete, vou cheirar meu próprio corpo. Audição, eu vou ouvir a queda da água do chuveiro. O tato, eu vou passar o sabonete, a mão, eu vou acariciar o meu corpo, eu vou higienizar, tocando parte por parte. É uma coisa tão simples que a gente não faz. Geralmente, alguns cantam no banheiro, feliz daqueles que cantam, mas tem outros que ficam ali remoendo, vivenciando o presente do passado, o medo, ou antecipando o futuro. Exato. Como vou enfrentar e sentindo medo antecipadamente, que é a chamada preocupação. Antes, ocupação. Preocupa o meu cérebro com questões que nem aconteceram. E que talvez nem possam nem acontecer. Talvez nem possam acontecer. Exato. Que nem vão acontecer. Então, assim, a ansiedade é simples assim. Ela é simples para aparecer e ela é simples para desaparecer. A gente tem falado bastante sobre a questão do uso de medicamentos. Esse uso de medicamentos, a gente sabe que não é uma coisa que pelo menos não se em nenhum consultório médico alguém vai te receitar um medicamento desse tipo para uso contínuo, ou seja, para sempre. É algo ali para, de repente, sanar ou diminuir aquela tua ansiedade que está muito forte, no caso do ataque cardíaco ali, que fica muito parecido, né? Mas não é o caminho, né? Não é uma coisa... A medicação para esses casos, eu tomo a liberdade aqui de falar nesse assunto um pouquinho, e com todo respeito aos médicos, mas porque trabalho junto com eles, e os 35 anos de profissão e de serviço público também me habilitam a dizer 2 coisas. Primeiro, medicação é com o médico. A medicação para a ansiedade não pode ser a da vizinha, da mãe, da tia, do familiar que está tomando. Tem que fazer a consulta médica. Os medicamentos, eles têm o nome de droga. Sim. Eles são drogas lícitas, mas eles podem se tornar um grande problema na vida quando há a dependência dessa medicação sem a necessidade. Porque, veja, se começar a tomar uma medicação porque teve uma única crise de pânico, vai chegar um momento que essa medicação não vai mais fazer efeito. A segunda coisa que eu me arrisco a dizer, pela minha formação e pela minha especialização em terapia cognitivo-comportamental, é que a terapia cognitivo-comportamental, que nos ensina comportamentos para enfrentar sensações e pensamentos, é mais eficaz que a medicação. Não tem medicação que supere, e isso eu afirmo junto com todos os profissionais os quais foram meus mestres. Não existe medicação tão eficaz quanto a respiração. E não é qualquer respiração, é a respiração diafragmática. Mas quem... É aquela do saco? Vamos ser direto. Não, aquela do saco é a respiração para o equilíbrio. É quando a pessoa está completamente fora ela não está conseguindo se controlar, e aí ela vai... Eu tenho uma curiosidade, ela realmente é eficaz ou é um mito isso? Ela é eficaz no momento da crise,
porque ela vai controlar a respiração com o próprio oxigênio e a própria quantidade de gás carbônico que aquela pessoa tem. O que é que o Roger está falando? É respirar dentro de um saquinho, sem tirar o saquinho da boca e do nariz por alguns segundos. Fazer várias respirações. Hoje as pessoas estão quase fazendo isso em função da máscara que ela está usando. Elas estão fazendo isso. Só que essa respiração, ela é para um controle da crise do pânico. Né? E vejam bem, crise de pânico não significa que a pessoa tem transtorno do pânico. É preciso fazer essa distinção. Sempre fazemos a distinção como? Pela frequência e intensidade dos eventos. Isso. Se o evento for frequente, que evento eu estou falando? Esse ataque de pânico, que é ter todas essas reações fisiológicas e achar que vai morrer. Isto é uma crise de pânico. Se ela for intensa, se a pessoa tiver que ter ido para o hospital, estar no pronto atendimento e for isso frequente, é sinal de que ela está começando um transtorno do pânico ou uma ansiedade generalizada ou um transtorno depressivo que está lhe causando muita ansiedade. Veja como é necessária a avaliação do psicólogo e do médico. Por que eu disse psicólogo antes? Porque quem faz a avaliação, a distinção... Até o nível também, né? O nível é o psicólogo que vai descrever a intensidade e a frequência e vai escrever para o médico. Porque quando o paciente chega lá, e às vezes as consultas rápidas, né? Por várias circunstâncias que não cabe aqui a discussão... Se o médico pegar uma folha e ler todos os sintomas do paciente, ele já vai saber quem ele tem na frente. E ele vai medicar esse paciente já com aquela dosagem. Sim. Porque ele tem uma descrição do histórico. Agora, se o paciente chega de primeira no médico, desmaiando, não conseguindo ficar de pé, com dormência nos membros superiores e inferiores, com sufocação, ele vai imediatamente dar algo mais forte. Exato. Até porque aí não tem o diagnóstico diferencial. É físico, é psíquico, o que é? Então, a importância da avaliação psicológica para que as pessoas cheguem no médico, ou às vezes não vai nem para o clínico, conforme o caso, conforme os riscos eminentes que a pessoa está passando, ela já vai direto para o psiquiatra. Né? E aqui é importante que as pessoas façam a distinção de quem é quem. Exatamente. Esses dias nós recebemos aqui a professora Marise e ela é psicanalista, e aí surgiu esse assunto, porque o que cada um faz, quais são as atribuições. Porque as pessoas daqui a pouco elas também se perdem nesse sentido de saber aonde que nós vamos. É para o psicólogo a ansiedade, é para o psiquiatra, para o psicanalista? Quem que resolve? Assim, o psiquiatra é uma especialidade. Porque se falava antigamente que era médico de louco, é verdade? Por quê? Porque as pessoas têm muito medo da loucura, é uma outra ansiedade. Porque diz que de louco todo mundo tem um pouco, tem mais essa ainda, né? Claro, e temos. Quem de nós é normal todo dia? Quando nós estamos sonhando, dormindo, nós fizemos as maiores loucuras, não é assim? Exato. Quantas vezes nós temos vontade de gritar por uma coisa, por uma alegria ou por uma tristeza? E às vezes gritamos. Quando nós estamos batendo num filho sem pensar as situações, nós estamos fora da casinha, né? Enfim, tantas situações que a gente se equivoca. Quando nós gritamos no trânsito com alguém, quando nós não temos a paciência diante das coisas. Então, o que tem quando a gente sair da casinha? De normal e de louco, todos nós temos que ter um pouco, sim. Ninguém é normal 24 horas por dia. Relaxe, pense nisso. Nós podemos errar e ter momentos de estresse e extravasar isso. É claro que tudo depende da intensidade e da frequência. É aquela história também assim, ó, vamos tentar colocar algo de... eu gosto de dizer assim, que nós, dentro da conversa séria, a gente tem que trazer um lado humorístico da coisa.
fala muito assim, mas o cara é louco, mas dá uma nota de 100, vê se ele rasga. Dá uma D200 agora, né, que tem D200. Então, quer dizer, tem um nível de loucura também. O cara que rasgar uma D200, aí ele tá praticamente... Aí sim, eu acho que ele tem que frequentar um... Claro, porque dinheiro é importante para todos nós e ninguém vai sair rasgando dinheiro. Se alguém sair rasgando dinheiro, a gente vai desconfiar. Esse cara não tá bom, não tá com a sanidade mental adequada. Mas aí, para nós poder voltar lá para o psiquiatra é para louco mesmo? Sim, é assim, a psiquiatria é uma especialização da medicina. Por quê? Porque a medicina estuda a parte química dos medicamentos. Agora, tem psiquiatras que fazem a especialização junto com o psicólogo. A especialização psi é igual, é a mesma. Tanto psicólogos como psiquiatras estudam todos os transtornos. Nós, psicólogos e psiquiatras, precisamos conhecer todas as patologias para discernir o que é uma e o que é outra, fazer o diagnóstico diferencial, como também para buscarmos o tratamento. Então, essa parte da especialização, eu, por exemplo, na minha especialização de terapia cognitivo-comportamental, nós éramos psiquiatras e psicólogos juntos, fizemos a mesma especialização, porque nós estudamos os transtornos todo para saber o que é o normal e o que é o anormal. E, a partir daí, usar as técnicas para tratar os sujeitos. Então, o psicólogo, além de aprender todas essas técnicas, conhecer todas as teorias, ele começa estudando o desenvolvimento humano desde a gestação. Ele estuda todos os aspectos de formação da personalidade do indivíduo. E aí eu faço uma pergunta, a ansiedade, ela é genética ou não? Aí tem a questão assim, quando todo transtorno, ele tem 50% de informações genéticas, por exemplo, um transtorno psíquico de ordem das psicoses, elas são comprovadamente de ordem genética. Uma mãe psicótica tem 50% de chances de criar um filho psicótico, entre outros transtornos, né? Especialmente os mais graves, como as psicoses aí, para que as pessoas entendam, uma esquizofrenia, que é o que você está chamando de louco, e esses transtornos, todo transtorno, ele é para ser cuidado pelo psiquiatra. Por quê? Não estou... Os médicos clínicos também são os primeiros a atender, mas eles têm a especialização para cuidar se essa pessoa está piorando ou melhorando. E é isso que é um trabalho conjunto entre psiquiatra e psicólogo. O psicólogo acompanha semanalmente o paciente na terapia. Sim. E o psiquiatra pode acompanhar mensalmente, trimestralmente, dependendo de cada caso. Porque nem todo psiquiatra faz terapia, que é diferente. O psiquiatra geralmente faz a consulta clínica e medica. E o psicólogo faz a psicoterapia, que é o acompanhamento. Agora, o psicólogo não vai atender só as pessoas que estão com transtorno. Sim. O psicólogo vai atender as pessoas para não ficar com o transtorno. O psicólogo é como a vacina. Você toma a vacina para não ficar doente. O psicólogo, da mesma forma, ele atende as pessoas, ele faz o diagnóstico e ele também atende situações circunstanciais, ou seja, não é transtorno. Eu estou grávida e estou muito ansiosa. Eu estou com divergência no meu casamento. Eu estou com divergência no meu trabalho. Eu estou com dificuldade financeira. Eu não sei como ganhar dinheiro. Eu não sei guardar o meu dinheiro. Eu estou gastando demais. Isso são circunstâncias. E o psicólogo também atende. É formado para isso. Então, essa questão do louco, do psi, que é ligado ao louco, eu acho que é o desmistificar, é o que nós estamos fazendo aqui. É mostrar para as pessoas o que é doença, o que é transtorno e o que é crise. Sim. É diferente.
né? É a pessoa entender, eu estou com crise de ansiedade, mas isso é transitório. Eu posso controlar através dos mindfulness, que são os exercícios com o meu corpo, com o meu comportamento, que é, por exemplo, o que nós já falamos, os atos comuns do dia a dia, o se alimentar. A hora de almoçar, de fazer uma refeição, é olhar para a comida, é sentir o seu cheiro, o seu gosto, é mastigar bem, é sentir o seu corpo recebendo aquele alimento. Isso é o aqui e agora. Isso é meditar. É tão simples, mas a gente acha que é algo muito distante. Então, assim, eu sei do adiantado da hora, não quero me alongar, mas eu acho que é fundamental nesse momento são essas distinções que nós fizemos, o que é um médico psiquiatra, o que é um psicólogo e o que é uma teoria. Existem várias teorias, tem algumas pessoas que não têm a formação nem médica, nem psicológica e estudam a teoria específica, como a psicanálise, como o corpo explica. São teorias que estão hoje muito presentes na mídia, e as pessoas estudam e também fazem atendimentos terapêuticos. Tá? Agora, a psicologia é como disse Jung, estude todas as teorias, conheça todas as técnicas e seja um ser humano diante de outro ser humano. O que ele está dizendo com isso para nós psicólogos? Que existe N teorias, né? Que nós temos que conhecer todas, mas nós temos que ser capazes, nós psicólogos, de discernir qual é a teoria para aquele caso específico. Como os remédios. O médico tem que discernir qual é a medicação para aquela pessoa. Nós, psicólogos, trabalhamos com as teorias da psicologia, sejam elas analíticas ou comportamentais, ou cognitivas. Ou seja, nós trabalhamos com o quê? Com o pensamento passado ou com o pensamento presente. E o que nós podemos mudar? Eu posso chegar e dizer para vocês assim, vocês não vão pensar. Uma pessoa que está fazendo, por exemplo, que tem questões alimentares, ela tem lá um bolo de chocolate, uma torta maravilhosa, um sorvete. E eu digo para você, não, agora você não vai pensar nisso. A partir de agora você vai fazer o seu regime, suas contenções alimentares, e sorvete você não pensa mais. Impossível, é mentira. Né? Se uma pessoa tem medo de cachorro, eu vou dizer para ela, não, mas olha, porque existe a psicologia positiva, que é tire o pensamento negativo e pense o positivo. Claro que ela funciona momentaneamente, isso funciona. Está pensando o ruim, vão pensar o bom. Mas dizer que tu não tenha mais o pensamento, isso é impossível. Agora, dizer e mostrar que a pessoa pode trabalhar com o seu comportamento, o comportamento ele pode ser alterado. E nós podemos, cada um de nós, nos educar através dos exercícios que são orientados pelo psicólogo e ter novos comportamentos diante dos nossos pensamentos disfuncionais. Isso é possível, é capaz, e para a ansiedade é o melhor que a medicação. Até porque a medicação, ela de uma certa forma, ela auxilia ali naquela questão da ansiedade, mas também prejudica o corpo. Ela auxilia no sintoma. Por exemplo, a pessoa está com falta de ar, com sufocação, chorando, desesperado, achando que vai morrer, ela toma a medicação, ela para. Isso tem o mesmo efeito da fuga. A medicação é uma fuga. Muita gente diz assim, não, mas eu fui no médico, eu estou tomando medicação, não preciso do psicólogo, não preciso da terapia. Isso é fuga. É igualzinho aquela fuga. Tenho medo de cachorro, não vou passar por cachorro. Só que um dia ela vai encontrar com o cachorro. Claro. Tenho medo de aranha, então eu não vou no passeio que vai acontecer da minha família, que vai ser ao ar livre, porque lá na grama ou lá naquelas árvores pode ter aranha. Então eu vou inventar uma desculpa e não vou nesse passeio. Ou o Roger me convidou para ir lá dar uma entrevista, mas eu tenho medo de falar em microfone. Exato. Então eu vou dizer para ele que eu estou muito culpada e eu não posso. Claro. São fugas, esquivas. Quanto mais eu faço fugas e mais eu me esquivo
daquele pensamento ou daquela reação fisiológica que é a ansiedade, porque ninguém vai ter ansiedade sem antes ter um pensamento. É o pensamento da pessoa, aquela formulação, aquela crença que ela fez em relação a determinado tema, assunto ou situação, que ela vai desenvolver sentimentos. E esses sentimentos, eles vão nos dar essas sensações, reações fisiológicas que podem nos levar à tão temida sensação de morte iminente. Isso é algo que a gente vivencia há muito tempo, só que hoje ficou mais forte em cima dessa pandemia. Acho que realmente as pessoas se assustaram, porque até tem uma música gaúcha que fala, participou do festival, e ela diz o seguinte: se tu sonhar que tu tá morto, tu amanhece fedendo. Então, quer dizer, o psicológico é muito forte das pessoas. Claro, porque tudo é determinado pelo nosso pensamento. Se nós pensamos algo imediatamente, o nosso sistema simpático, ele é imediato, ele vai nos dar uma resposta a isso. Qualquer pensamento, faça o teste. Você está cozinhando agora e se pensar que já vai se queimar, você já vai fazer esquiva de tirar a mão. Que coisa. É natural, é o nosso sistema nos protegendo. Só que a proteção que o nosso sistema simpático faz quando se repete, ele fica repetindo, né? É como o pensamento. Eu estou pensando algo e que já levantou ansiedade, vai voltar a pensar. E a gente vai fazer pensamentos compulsivos, que é pensar na mesma coisa da mesma forma. E isso ninguém tira. Não tem um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra que vai ter um remédio ou uma palavra que vai tirar isso. Não, é só o sujeito, é o indivíduo por si só que vai fazer um treinamento. E como se faz o treinamento? É paulatinamente. Por exemplo, vou dar um exemplo bem comum. Se eu tenho medo de cachorro, eu tenho que comer, eu não vou lá me deparar com o cachorro. Claro. Se eu tenho medo de aranha, eu não vou lá pegar a aranha e dizer, tá. Se eu tenho medo de agulha, da picada da agulha, de tirar o sangue, de tomar uma injeção, que muita gente tem fobia, não vai lá olhar e fazer injeção. Não, começa o quê? Olhando uma imagem. Depois da imagem, olha o objeto de longe, olha em filme, olha em foto, olha um vídeo, mas não se depara primeiro. Então vejo que são exercícios comportamentais de enfrentamento do quê? Do meu pensamento de medo. Do meu pensamento que gera, pelo medo, gera ansiedade, e a ansiedade gera reações fisiológicas. E essas reações fisiológicas determinam o nosso comportamento, que é esse que nós estamos falando, por exemplo, da esquiva e fuga. Se eu não consigo falar em microfone, eu não vou pegar o microfone. Eu não vou passar em lugar que tenha microfone. Eu não vou me expor a isso, porque eu tenho muito medo de errar. Entende que nós vamos fazendo a esquiva, e quanto mais a pessoa faz a esquiva e quanto mais ela entra no processo de fuga dessas situações que lhe são temerosas e que lhe causam essas sensações físicas que traduzimos com o nome de ansiedade, quanto mais ela dispara disso, pior ela fica. Muitas vezes a gente recebe no consultório pessoas que têm esses sintomas. Aí começa o tratamento, ela começa a melhorar. Tá, já estou bem. Para o tratamento. Não leva 1 ano, 2 anos, a pessoa está lá de volta, porque ela não fez o tratamento até o final. É um processo um pouco lento. Na psicologia cognitivo-comportamental, a gente tem respostas positivas já com 18 sessões, a pessoa já começa a se sentir pronta para o enfrentamento, com menos necessidade da fuga, né? Que são, então, teorias que estudam exatamente o comportamento, como a própria pessoa vai alterar o comportamento. Acho que ficou claro, né? A gente não tem mais tempo, infelizmente, né? Mas com certeza foi um assunto bem interessante e ele tem muitos desdobramentos, né? E eu acho que, para nós finalizar, vale sempre
dizer a toda aquela pessoa que está nos acompanhando que talvez se sentiu descrita, né, indiretamente pelas nossas palavras, procure um profissional, né? Até não descrevemos um por um, né? Porque se nós fôssemos falar em transtorno do pânico, em fobias específicas, aí cada um ia se encontrar melhor. Exato. Mas ansiedade, todos nós, indistintamente, todos nós temos os nossos momentos de ansiedade. Porque às vezes as situações são muito ansiogênicas. E estranho seria se não tivéssemos ansiedade. Claro. Eu gostaria, assim, para finalizar, Roger, se tu me dá mais um segundinho, é dizer para as pessoas sobre a respiração diafragmática, para que elas entendam e busquem essa informação. E está cheio nos meios nas mídias. A diafragmática, como o nome diz, está falando do nosso diafragma, que é esse músculo que separa o nosso pulmão das outras vísceras, e é o que vai nos dar tranquilidade. De modo geral, quando as pessoas respiram, que eu digo assim, respire fundo, respira fundo. Olha o que ele fez, vocês estão enxergando. Ele subiu o peito. A respiração diafragmática não mexe o peito. A respiração diafragmática é aqui no diafragma. Então, faça o seguinte. Puxe a respiração em 4, contando em 4. E vai mexer só o abdômen. Ó. Segura em 2 e solta em 4. Essa é a respiração diafragmática. Ela não mexe o peito. Essa respiração é a torácica, e essa, por vezes, quando mal feita, ela vai ser a torácica e pode dar até ansiedade, porque às vezes as pessoas começam com um batimento cardíaco mais forte. Então, é preciso treinamento, e isso é comportamento. Respirar é comportamento, e comportamento que vai nos acalmar nosso pensamento e evitar sensações desagradáveis como todas essas da ansiedade. Então, treine a respiração diafragmática para que quando tiver momentos ansiogênicos, use a respiração. Ninguém vê que a gente faz a respiração diafragmática. Hoje o Roger não viu, mas eu cheguei aqui e fiz a respiração diafragmática. Por quê? Porque ela acalma os nossos sentidos. Meu agradecimento a vocês que estão nos ouvindo, para que a gente possa sempre trazer questões que tragam o bem-estar e a saúde mental das pessoas. Cada vez mais esses temas têm que ser discutidos. Muito obrigada pela confiança. Nós que agradecemos, e a gente vai encerrando por aqui, não temos mais tempo. Um grande abraço a todos, até amanhã. Você acabou de ouvir Quadro Frente a Frente. Agradecemos a sua audiência e convidamos para estarem conosco amanhã a partir das 11 horas da manhã.